A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Tadel, treinamento avançado de líderes da Paz Church de Ponta Porã. Estamos dando sequência ao nosso bate-papo sobre o livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança de John Maxwell. Quero trabalhar com você, nesse momento, a lei do fortalecimento. A lei do fortalecimento, ele fala sobre a questão de você desenvolver novos líderes. Fazer com que as pessoas se fortaleçam, que as pessoas venham crescer, dar autonomia às pessoas, os seus liderados, obviamente, e projetá-los em liderança, certo? Só líderes seguros dão poder aos outros. E a lei do fortalecimento é justamente isso, dar poder a outras pessoas, desenvolver outras pessoas. Certo? É interessante aqui, no livro, traz um exemplo sobre Henry Ford. Henry Ford foi um grande revolucionário do setor automobilístico nos Estados Unidos. E ele trouxe uma inovação. Um modelo que ele mesmo desenvolveu, modelo T, que era um carro popular. Naquele momento não existia um carro popular. Era só para a classe alta, classe rica, que tinha um poder aquisitivo para adquirir um carro. E ele popularizou os automóveis, fazendo um carro mais simples, um carro mais barato, mas um carro também de extrema qualidade para a classe média. Então ele começou a vender muito, cerca de 50% das vendas de automóveis nos Estados Unidos eram carros do modelo T. Então a empresa ela cresceu muito, se tornou uma potência, uma referência. Contudo, Henry Ford tinha uma dificuldade na lei da autonomia, na lei do fortalecimento, lei do fortalecimento, onde ele não permitia que outros crescessem, que outros desenvolvessem, que outros tivessem autonomia e autoridade. Então ele, por 20 anos, ficou estagnado, apenas com o modelo T vendendo. Com isso, o passar do tempo, foi caindo cada vez mais as vendas, caindo pela metade, outras empresas foram surgindo e colocando também a mesma ideia, dando outros modelos mais acessíveis. E ele se recusava a aceitar ideias dos outros. Um episódio, alguns dos seus engenheiros fizeram um projeto de um veículo com mais melhorias, com um upgrade melhor, e ele ficou extremamente bravo, revoltado, porque iria ter um outro concorrente do seu próprio projeto. E tudo isso porque ele não aceitava que as pessoas viessem a crescer, que as pessoas viessem a desenvolver, porque ele tinha que manter essa posição do líder, do revolucionário e tudo mais. E ele não, da mesma forma, também não desenvolvia mais outros modelos e permanecia só naquilo. Enfim, o resultado foi que a empresa foi decaindo e passou a ser uma empresa a mais dentro de tantas outras de veículos. Não manteve aquele sucesso pelo medo que ele tinha. Tá? A história é bem mais complexa, tem os seus sucessores que vieram com a mesma ideologia dele, e o resultado disso é que a empresa não progrediu na velocidade que ela teve no início e manteve-se como simplesmente mais uma dentre tantas no mercado, sem se destacar. Isso nos traz um alerta, ainda que você, na qualidade de líder ou de um profissional, tenha alcançado algum patamar de sucesso, saiba que o sucesso por si só ele não se mantém. O sucesso ele precisa de sucessores, precisa de novas pessoas com autonomia, pessoas que vão estar somando a liderança. E às vezes dentro desse contexto existem algumas barreiras para essa lei do fortalecimento. E uma das barreiras ao fortalecimento talvez é o desejo de segurança. O medo de que outros venham tomar o seu lugar. E você se sinta assim, dispensável por aquilo que você faz. Na verdade, o antídoto contra esse pensamento é que você
quando desenvolve outras pessoas, promove outras pessoas, forma novos líderes com autonomia, pessoas que se destacam, pessoas que fazem a diferença, na verdade você não perde espaço. Na realidade você faz é ganhar espaço, se tornando não indispensável, mas totalmente indispensável por ser um formador de novos líderes. Pessoas que enxergam potencial em outros e levam ao seu máximo. E isso faz de você, na qualidade de líder, indispensável. E assim a organização só cresce, a igreja cresce, sua célula desenvolve, o seu trabalho se desenvolve. Então potencializa você cercado de pessoas que estão em constante desenvolvimento. Isso vai fazer com que o sucesso se potencialize ainda mais. Ok? Outra barreira é a resistência à mudança. Somos acostumados a aquilo que é cômodo, aquilo que é prático. Entenda que a vida ela é de completas mudanças. Cada fase da vida, cada idade que a gente passa, cada momento da economia, agora estamos passando por esse período aí de pandemia, percebe que muitas coisas mudaram. Então, além do nosso desejo de mudança, existem as mudanças que são naturais e precisamos estar abraçando essas mudanças, e isso vai nos destacar como líder, certo? Vai reforçar a sua liderança. E quando traz pessoas novas, com ideias inovadoras, isso é importantíssimo para o seu próprio crescimento. Então não tenha medo de mudar. Não tenha medo de trazer pessoas com ideias novas. Pessoas que são mais jovens talvez que você, e você pensa, puxa, eu tenho muito mais bagagem, mas aquela ideia específica que aquela pessoa tem, você não teve. E isso vai trazer acrescentar ao grupo de uma forma extraordinária, certo? Então, essa autonomia ela é importante para que as pessoas venham se desenvolver. E a mudança, ela faz parte disso tudo, ok? Então, às vezes, você manter naquela mesma posição de liderança, o mesmo método, da mesma forma, talvez chegue um momento que ela se torne obsoleta, ou que não atinja um resultado maior do que poderia ser. Como eu disse, estamos num momento de pandemia, então nós como igreja, infelizmente não estamos podendo estar se reunindo todo mundo para realizarmos os cultos no prédio da igreja. E se mantermos a nossa visão limitada, nós vamos ficar ali retidos a uma ideia que existiu como um padrão, mas nesse momento existem outras formas, outras possibilidades. E assim você tem a oportunidade de se desenvolver como líder e também de fortalecer outras pessoas em liderança, talvez com outras habilidades que vão estar somando dentro de um contexto. Então percebe que mudanças são oportunidades. Oportunidades de crescer, oportunidade de desenvolver e oportunidade de identificar pessoas com muito potencial de liderança. Aproveite as mudanças para crescimento seu e do grupo, ok? Outra barreira é a falta de autoestima, certo? Então é importante você ter uma autoestima elevada. Você perceber que você é capaz. Só líderes seguros são capazes de renunciar. E a baixa autoestima, elas vão fazer com que as pessoas tenham esse medo, esse receio de delegar poder ao outro, de encorajar o outro a crescer e a desenvolver. Então é importante você, na qualidade de líder, ter uma boa autoestima, saber das suas capacidades, saber quem você é, ser uma pessoa que é capaz de até mesmo renunciar a alguma posição para poder outros desenvolverem, sabendo que isso vai te levar a crescer ainda mais em outros aspectos. Isso é muito importante, ok? Então, a lei do fortalecimento, ela está totalmente
ligada ao desenvolvimento de outras pessoas e você delegar autoridade a outras pessoas. Percebemos na forma de Jesus liderar que era uma forma totalmente baseada aqui na lei do fortalecimento. Jesus ele sempre trabalhou formando líderes, trazendo pessoas para perto de si, mas também dando esse poder a eles, fortalecendo eles na autoridade deles. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 24, não vou ler o texto, te encorajo a você estar procurando e lendo, aprendendo mais sobre as formas, os métodos que Jesus utilizava para liderar e formar líderes. Então, Lucas 10, do 1 ao 24, Jesus ele confia tarefas importantíssimas aos seus liderados, aos seus discípulos, e ele dá uma autoridade sobre eles, certo? Então, lá no versículo 19, ele vai consolidar essa autoridade que ele concedeu, que ele outorgou aos seus liderados, falando para eles: vão de 2 em 2, entrem nas casas, falem do meu nome, vocês têm um poder para orar e fazer com que as pessoas sejam curadas, para orar e expulsar demônios. Jesus deu toda essa autoridade sobre eles. Se ele fosse uma pessoa insegura ou não respeitasse a lei do fortalecimento, tudo recairia sobre Jesus. E ele não iria formar novas pessoas. Imagine só, foi uma grande potência, uma grande revolução naquele momento, a forma de liderança de Jesus e aquilo que ele estava levando sobre a graça, que era o seu propósito principal. Mas veja bem, se Jesus não estivesse formando pessoas e dando autoridade a elas, quando Jesus tivesse voltado ao Pai, infelizmente o Evangelho não iria sair de lá do Oriente Médio. Ia ficar naquele grupo, e aquele grupo ia morrer e tudo ia se acabar. Percebe como é importante a lei do fortalecimento? E Jesus entendia isso. Entendia tanto que dava autoridade aos seus discípulos, treinando eles, capacitando eles. Fala: vão lá e agora é vocês que vão ser essa autoridade. E eles abraçavam, e nisso eram treinados, em alguns momentos erravam, voltavam, Jesus corrigia, ensinava novamente, mas nunca desistia de dar autoridade a eles para que eles viessem a desenvolver nessa capacidade de liderar. Não fazia de Jesus menos líder por tornar outros líderes. Muito pelo contrário, reforçava ainda mais a capacidade de liderar e de formar pessoas capazes para dar continuidade naquele projeto, naquele propósito. Em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 32, Jesus ele envia então os 12 discípulos, tá? Encorajando. É interessante esse texto, eu também te encorajo a estudá-lo. Você vai perceber que ali Jesus ele estava dando uma lição de encorajamento para os seus discípulos. Estava enviando eles e estava dizendo: olha, eu consegui, vocês também conseguem. Vocês podem chegar no mesmo nível que eu cheguei. Vão, os servos não são maiores que o seu Senhor. Vocês podem chegar, o nível sou eu. Eu sou o patamar. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então Jesus continua encorajando eles a irem, além de Jesus dar a autoridade a eles, dar essa autonomia a eles. Jesus estava encorajando que eles se tornassem como Jesus, maior em feitos do que Jesus. É interessante, Jesus não tinha medo de dar autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era como líder. Você já é um líder. Você que já tem desenvolvido isso, que já tem crescido nessa área. Agora é importante você compreender essa lei do fortalecimento, certo? Consolide a sua liderança. Outorgue autoridade a outras pessoas. Leve outros a crescer, a desenvolver essa liderança
a ter um crescimento sem medo de perder a sua posição, porque você já alcançou. Agora desenvolva outros a crescerem também, a se desenvolverem também. Essa é a lei do fortalecimento. E aí então outras pessoas vão reconhecer em você essa capacidade de liderança ainda maior. E assim você vai poder assumir outras posições que vão te dar um norte de um crescimento ainda maior em muitas áreas. Ok? Então essa é a lei do fortalecimento. Eu quero dar continuidade aqui com outra lei, encerrando o nosso Tadel de hoje. Então vamos ficar em duas leis hoje, que é a lei da imagem. A lei da imagem, ela é muito importante também. A lei da imagem, ela tem uma conotação da seguinte: as pessoas fazem o que elas veem. A lei da autoimagem, ela vem seguida aí da lei do processo. Você que já compreendeu a lei do processo, está em desenvolvimento de liderança, compreendeu que a liderança é algo que é aprendida e desenvolvida, e quanto mais você se dedica em liderar, em conhecer sobre liderança, mais você vai caminhando nesse processo de desenvolvimento de liderança. Então, você já entendeu esse processo, a lei do processo. Agora é importante você desenvolver nesta lei, que é a lei da imagem. A lei da imagem é você olhar para si e perceber que você tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas. E a responsabilidade é de ser um exemplo, de ser um modelo, de ser um referencial. Tem um sublinhado aqui, eu quero ler com vocês, que diz assim: líderes são suficientemente práticos para saber que visão sem ação não leva a nada. Eles se tornam responsáveis por ajudar seus seguidores a entrar em ação. Isso pode ser difícil, porque os seguidores muitas vezes não conseguem antecipar o futuro como o líder faz. Não conseguem criar uma imagem do que é melhor para a equipe. Não têm a noção do quadro ampliado. O líder também precisa viver a visão. Quando o líder modela a visão de modo eficiente, faz com que a imagem ganhe vida. Perceba que muitas vezes o liderado ele tem uma visão mais simplificada. E o líder, naturalmente ele vai ocupar essa posição de líder porque a visão dele é mais ampla. Ele consegue prever situações, enxergar de uma forma o potencial. É muito comum, já aconteceu muito comigo, às vezes alguém questionar: puxa, pastor, mas e aquela pessoa, é tão assim, tão assada, enfim, e eu comento com eles: olha, ela pode ter alguns defeitos, mas é uma pessoa que tem muito potencial. Existem alguns discípulos que eu acompanho e que aos olhos naturais, aos olhos nus, com um olho que não é treinado, você não vai enxergar um potencial. Mas quando eu olho para uma determinada pessoa, eu enxergo as qualidades, as características, e algumas coisas para mim são importantes. Não quero entrar nesse mérito agora, mas tem algumas qualidades que eu percebo nas pessoas que me encorajam a prosseguir desenvolvendo elas, caminhando junto delas para desenvolvê-las, pois existe um potencial muito grande. Então essa é a diferença de o líder para o liderado. O liderado muitas vezes não vai enxergar o potencial nas pessoas, ele não vai enxergar uma situação como favorável, porque a visão é um pouco limitada. Então na qualidade de líder você vai enxergar potencial, qualidades e tudo mais. Outra coisa assim bem interessante, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim:
puxa, pastor, com uma dificuldade ali no meu grupo, isso, aquilo, na minha célula, e trazem algumas situações assim, às vezes é relacionamento interpessoal, às vezes é algum obstáculo por conta de liderança, por conta de local, enfim, várias situações. E eu falo assim, quando a pessoa chega para mim falando sobre as dificuldades que estão passando, eu falo, puxa, que bênção, que legal. E a pessoa fica meio assim, estranha, né? Foi, por que o senhor está falando assim? Porque é uma grande oportunidade da gente crescer. É uma grande oportunidade da gente desenvolver e de você consolidar a sua liderança. É no meio da dificuldade que uma liderança ela vai ser potencializada. E ela vai ser efetivada. Por quê? As pessoas vão estar observando a maneira que você age e a maneira que você reage frente a um obstáculo, frente a uma dificuldade. Essa é a lei da imagem. As pessoas observando. Então, não é simplesmente por aquilo que a gente diz. Falar sobre uma visão, ela é fácil, você falar, você descrever, trazer em palavras. Isso tudo é muito bom, mas as pessoas vão te seguir efetivamente por aquilo que você faz, por aquilo que elas veem, não simplesmente por aquilo que você diz. Entende? Isso é muito sério. E em qualquer lugar é assim. Se você for ver dentro de uma família, os pais podem falar muitas coisas, mas se eles não fizerem aquilo, os filhos não vão aprender ou não vão levar a sério aquilo que está sendo dito. Pode fazer até por um tempo, por medo, por algum outro aspecto, mas no momento que eles tiverem autonomia, eles não vão fazer, porque aquilo de fato não foi aprendido. Simplesmente eles esperaram um tempo e foram fazer como eles interpretaram que foi melhor. Porque você ensina, não pelo que você diz, mas por aquilo que você faz. Certo? Então, em tudo, dê o primeiro exemplo. Seja o exemplo em tudo, principalmente dentro desse quesito aí de liderança. Entenda uma coisa, os seguidores sempre veem o que você faz. Isso é certo. Tá? Então, tome muito cuidado com o seu comportamento, a sua maneira de agir, de falar, de reagir. Porque os seus seguidores estão lhe observando em tudo. Em tudo que você está fazendo, eles estão aprendendo, certo? Ou eles estão decidindo se vão continuar caminhando contigo ou não. Isso é muito sério, tá? Bom, outra coisa que nós precisamos observar dentro da lei da imagem, é mais fácil ensinar o certo do que fazer o certo. Os seguidores podem duvidar do que os seus líderes dizem, mas normalmente acreditam no que eles fazem. Pense sobre isso. Não é só falar, tem que fazer. É mais fácil ensinar o certo do que fazer o certo. Não adianta só falar. E aqui a gente tem que bater nessa tecla. A lei da imagem é essa. Não adianta você falar de uma visão, não adianta você falar sobre célula, anfitrião, sobre uma vida com Deus. Não adianta você falar sobre obediência, sobre discipulado, se você não der um exemplo nisso. Se você não praticar isso. Eles estão vendo, os seus liderados eles estão vendo, eles estão observando isso. Então, talvez você chegue num momento até mesmo de conflito. Puxa, por que meus liderados não estão fazendo aquilo que eu estou ensinando? Eu perco um tempo e penso e tudo mais e acaba não acontecendo. O que eles têm observado em você? Será que realmente condiz com aquilo que você faz e o que você fala? Pense sobre isso. Tá? Líderes falam, mas não ensinam até que pratiquem o que pregam. Pratique aquilo que você fala, isso é muito importante. Ok? Outro ponto a ser observado dentro da lei da imagem: devemos mudar antes de tentar melhorar os outros. Se lideramos de outra forma, que não pelo exemplo, enviamos aos outros uma imagem confusa de liderança. Se antes de trabalharmos para melhorar a nós mesmos e se fizermos
disso, a nossa principal missão, é mais provável que os outros nos sigam. Então, se esforce cada vez mais. Por que eu linkei essa lei da imagem com a lei do processo? Justamente por isso. Se você focar no seu desenvolvimento pessoal, como líder, como prática, como aquilo que você tem buscado alcançar, com certeza vai ser muito mais fácil das pessoas começarem a te seguir, a cumprir aquilo, entrar num propósito junto contigo. Isso é muito importante. Ok? Então, melhorem. O melhor presente que o líder pode dar é ser um bom exemplo. É ser um bom exemplo. Para a gente fechar aqui com uma comparação bíblica da lei da imagem, podemos observar aqui a história do rei Davi. O rei Davi, que foi um rei em Israel, muitos conhecem a história dele, ainda quando jovem, se deparando numa situação de batalha, um grande confronto. Quem reinava era o rei Saul, e chegaram ali os filisteus contra o povo de Israel. Interessante que naquele momento se colocou frente a frente os exércitos, e veio um grande guerreiro, um gigante experimentado em batalha, um profissional. E ele chega diante do povo e fala: chama o melhor guerreiro que vocês têm, o herói que vocês tiverem aí, e vamos num tudo ou nada. Então, quem ganhar a briga leva tudo. E todo mundo estava com medo. O famoso rei Saul estava ali intimidado, com medo. Todos os seus generais, valentes, os líderes do exército, todos estavam ali com medo. E não tomaram a frente, ninguém se habilitou a ir lá. De repente chega Davi, um jovem, com a funda, e derruba aquele grande gigante com uma pedrada, e pega sua espada e arranca sua cabeça. Naquele momento, ele começou a transmitir a lei da imagem, mostrar às pessoas que é possível vencer gigantes, que é possível vencer exércitos mais fortes, é possível realmente fazer a diferença. E, posteriormente, ele se torna o rei, então, do povo de Israel. Se torna por essa lei da imagem, por se tornar um referencial. E não para por aí, mas algumas pessoas mais próximas a ele, líderes também do seu exército, através da influência da lei da imagem, se tornaram também grandes guerreiros e também aptos nessa habilidade de enfrentar, confrontar com gigantes, derrotá-los. A lei da imagem, ela vai fazer com que a sua liderança ela venha a ser eficaz, que ela venha ter realmente levar a outros níveis, a outros patamares. Entenda uma coisa, isso é muito importante. Você dar um bom exemplo, chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas possam lhe ver, caminhar junto contigo e observar pelo exemplo. Dessa maneira, aprenderem e pegarem a visão. Não pelo o que você diz simplesmente, mas por tudo que você faz. Você quer que as pessoas sejam bons discípulos? Se torne um bom discípulo. Você quer que sejam bons líderes? Se torne bons líderes. Se você nunca foi um anfitrião de célula, como que você vai querer exigir que as pessoas se tornem bons anfitriões? Se você nunca foi um líder de célula, como você vai querer que eles se tornem isso? Se você não cumpre as metas que que lhe são impostas, como que você quer que os outros cumpram? Em todas as áreas, seja aquilo que você quer que os seus liderados se tornem. Ok? Então, ficamos por aqui hoje com essas duas leis. A lei do fortalecimento. Não tenha medo de dar autonomia, autoridade às pessoas, fazer com que os outros cresçam, porque isso vai fortalecer a sua liderança e te levar a outros patamares. E a lei da imagem. Seja o exemplo em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te leve a níveis
muito profundos de liderança e que você se torne um grande sucesso, conduzindo muitas pessoas para Jesus e formando muitos líderes. Deus te abençoe.